Vamos ler? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: no 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso se sou virgem? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está em seu 6º mês de geração, pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Amém, irmãos? Dentro dessa história maravilhosa, deixa eu só trocar aqui por causa do vento. Acho que vai dar certo. Acho que não vai dar não. Está na bênção. Depois eu volto. Dentro dessa história maravilhosa que muitos de nós conhecemos, nós vamos aprender nessa noite, amém? Então, o tema da mensagem que eu vou dizer nessa noite é esse: uma resposta a situações inesperadas, amém? Uma resposta a situações inesperadas. Irmãos, eu quero aqui que você venha junto comigo, na sua imaginação, amém? Vamos entrar nessa história junto comigo enquanto eu vou narrando a história. Deixa sua mente aí ir longe. Vamos imaginar essa parte da história de Jesus, de Maria, de José, que é tão poderosa. Então imagine você junto comigo um dia comum, como o dia de hoje, né? Não sei qual dia foi, a Bíblia não diz, fala que é no 6º mês. Aí tem um calendário judaico que eu não lembro de cabeça, mas foi no 6º mês do calendário judaico, num dia comum. Algo extraordinário aconteceu com Maria. Então imagine comigo que Maria estava na sua casa, ela não era casada, então provavelmente ela morava com seus pais. E o texto diz que Maria morava numa cidade chamada Nazaré. E eu disse aqui numa pregação anterior sobre Nazaré. Então, para você que não sabe, Nazaré era um vilarejo muito pequeno, uma cidade muito pequena do interior mesmo, que não tinha nem 100 casas em Nazaré. Então imagina uma moça jovem, virgem, humilde, porque ela faz uma oração logo depois, dizendo sobre a humildade dela. Então imagina uma jovem simples, uma jovem do campo, morando no interior, num dia comum. Não sei se ela estava fazendo um café, né? Coando o café ali na hora. 3 corações, será que existia? Não existia. Fazendo um chá, será que era o chá leão? Não sabemos, o chá leão. Se ela estava fazendo um bolo, fazendo um biscoito, nós não sabemos. Mas foi nesse dia comum que o extraordinário de Deus aconteceu na vida dessa mulher. Eu quero no começo dessa mensagem dizer a você: não duvide de Deus em dias comuns.
Porque Deus pode fazer coisas extraordinárias em dias comuns. Amém? Não duvide da segunda-feira que você acha que é a pior da semana. Pode ser numa segunda-feira que a sua vida pode ser mudada, irmãos. Então pode ter sido numa segunda-feira que Maria não estava dando nada. Estava cheia de roupa para lavar, né? As mulheres aí. Então, nesse dia comum, pense comigo, Maria estava em casa, tranquila, de repente, um clarão invade a casa dessa mulher. E aí ela olha espantada, quem era, irmãos? O anjo Gabriel. Quem era o anjo Gabriel? O anjo Gabriel era aquele que assiste diante de Deus. Então, ou seja, nesse exato momento, esse anjo está diante de Deus, assistindo tudo. A glória de Deus e tudo que está acontecendo na terra. Então, um clarão de repente invade a casa dessa humilde mulher, e esse anjo começa a falar com essa mulher. E fala assim: mulher, você foi escolhida. Eu fico imaginando Maria. Eu? De Nazaré? Aonde esse anjo veio me achar? Maria, é você que foi escolhida, porque você vai gerar o Salvador deste mundo. Então, nesse dia comum, o extraordinário aconteceu na vida dessa mulher, e é tão engraçado que eu estudando essa palavra, não era assim tão profundo, tão glorioso, né, como Maria, porque viu, presenciou a glória de Deus, mas foi como eu voltei para minha casa na terça-feira. Você também, pastora Diné? Né, nós ficamos... Hã? Não é difícil? Dá vontade de contar, né, mas não pode, né? Não é que não pode, mas é muita coisa. Então, o que aconteceu com Maria é o que acontece conosco também. O que Maria fez? Foi para a casa de Isabel. É a gente, né? Quando a gente tem uma experiência com Deus, para onde a gente vai? Para a casa dos amigos. Seja o pai, seja a mãe, seja minha irmã, ligo para ela, mando um áudio, eu mando para Samanta. Lorena, coitada, a orelha dela até pega fogo quando eu começo a falar com ela. Então o que você quer fazer? Você quer compartilhar a experiência que você teve. E o texto diz mais à frente que Maria, imediatamente após esse anjo fazer essa visita para ela, ela vai para a casa de Isabel. Estou contando a história aqui para vocês entenderem onde eu quero chegar. E aí ela chega na casa de Isabel, creio que vocês conhecem a história. Isabel já estava grávida. Quando ela pisa o pé na casa de Isabel, Isabel é tomada por Deus, o Espírito Santo fala com Maria, e é um alvoroço danado. João Batista no ventre de Isabel é cheio do Espírito Santo, e o ventre de ambas, enfim, é um mistério danado, não é verdade? Quando você vai na casa de um amigo que é de Deus, de repente tem mistério. É ou não é verdade que o povo do mistério aqui? Você vai compartilhar um mistério, a outra também fala, eu tive uma experiência com Deus. Eu fico imaginando Isabel e Maria conversando. Eu era estéril, estou grávida, o meu marido Zacarias estava lá no templo e o anjo apareceu para ele também. Qual que foi o anjo? O Gabriel apareceu para mim também. Então era a conversa das duas. E aí, Maria, logo após essa, vamos dizer assim, essa resenha entre amigas, ela vai orar logo em seguida. E ela agradece ao Senhor por essa bênção grande que ela recebeu. E nós somos assim também. Estou te mostrando os detalhes, como que a Bíblia ela é viva, ela é real. Quando você tem uma experiência com Deus, você compartilha com o seu amigo e você vai orar também agradecendo a Deus, né? Você passa a noite orando, você nem dorme de noite, quando você tem uma experiência com Deus. Então foi assim com Maria. E o que, estudando essa palavra, eu até brinquei com a minha esposa lá em casa, que Deus me deu essa palavra eu tomando banho. E aí eu saí do chuveiro, eu já brincando com ela, eu abri a porta do chuveiro, falei que Deus me deu uma palavra. Ela começou a rir, falei, Deus falou comigo, eu tenho uma palavra. Eu falei, vou pregar para você, que eu fico brincando com ela. Ela, prega para mim, vai, prega. Eu comecei a pregar e dar essa palavra para ela. Porque enquanto Deus me dava essa palavra, irmãos,
o texto não diz, né? Mas Maria pode ter pensado: poxa, minha vida agora vai mudar, né? Eu vou carregar Deus, o Criador. O anjo disse que o reino desse filho, desse ser, jamais terá fim. Meu Deus do céu. Vou sair de Nazaré agora. Vou morar na capital, pastorzito. Ela pode ter pensado: vou ficar rica. Minha vida vai mudar. E eu fiquei pensando nisso, falei, é verdade. Maria pode ter pensado nisso. E assim, às vezes a gente pensa assim também, né? Dependendo de certas coisas que Deus fala com a gente, você já imagina que no outro dia, tudo vai mudar. Tudo vai acontecer. Né? O culto foi maravilhoso, a palavra Deus falou, você acha que amanhã no seu trabalho tudo vai ser diferente. Só que nada disso acontece, mas você vai entender mais para frente. E aí, no decorrer da história, já no capítulo 2, estou contando aqui para você entender, já no capítulo 2, com certeza, possivelmente, mas com certeza, Maria já estava grávida de 9 meses. Amém? Então no versículo 1, só para você entender, não precisa me acompanhar, no versículo 1 do capítulo 2 diz assim: naqueles dias César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Então, nesse capítulo 2, Maria já estava com 9 meses, e o imperador César Augusto deu esse decreto. Então, só para você entender aqui rapidamente, vou abrir um parêntese, como era o sistema político e religioso na época de Jesus. Sistema político, Roma governava tudo. O imperador de Roma era César Augusto. No tempo pré-nascimento de Jesus. Pós-nascimento e logo mais anos foi outro imperador que me fugiu à memória. Então, no período pré-nascimento de Jesus, quem governava o Império Romano era César Augusto. O seu governador era Pôncio Pilatos. Conhece ele? Pôncio Pilatos. Então, Pôncio Pilatos, ele era responsável pelo exército de Roma, pelos impostos e também por decretar execuções. Por isso que o povo levou Jesus a Pôncio Pilatos para condenar Jesus à morte. Porque Pilatos era responsável também por decretar mortes e sentenças. Então esse era o cenário político, amém? Cenário religioso, existia o sumo sacerdote, existia o templo, e existia os sumos sacerdotes. O nome desses dois sumos sacerdotes era Anás e Caifás. Não vou entrar aqui em detalhe, porque não dá tempo, mas o templo estava corrompido. Porque não podia ter 2 sumos sacerdotes, era só um. Mas não vou entrar em detalhes. Enfim, existia também o sinédrio. Estou dizendo isso, irmãos, porque era um conjunto político e a religião na época de Jesus. Então existia o templo, os sumos sacerdotes, também existia o sinédrio. O que era o sinédrio? O sinédrio era uma reunião de 70 líderes, seja anciãos ou não. Então esse grupo, eles eram responsáveis por julgar questões religiosas. Então quando Jesus foi condenado, Jesus foi levado ao sinédrio e Jesus também foi levado a Pôncio Pilatos. Só para vocês entenderem, amém? Então esse era o cenário político e religioso da época. Então César Augusto, decretou essa ordem, o recenseamento. Então o que é o recenseamento? O recenseamento é uma contagem de pessoas. Só que não era só isso, o recenseamento também servia para cobrar impostos, registrar propriedades e controlar a população. E por que Roma fazia isso? Roma fazia isso para arrecadar dinheiro, evitar rebeliões e organizar os soldados. Então José, futuro marido de Maria, ele era da tribo de Judá, e o recenseamento tinha que ser na cidade natal, na cidade do seu nascimento, que era em Belém. Então José
teve que sair de Nazaré para ir até Belém para fazer esse recenseamento, esse censo. Até aqui tudo bem? Então, capítulo 2, José e Maria saem de Nazaré e vai até Belém para esse censo. E um dado curioso para vocês entenderem também, é que de Nazaré até Belém, dava mais ou menos 150 quilômetros. Então imagina uma mulher grávida, andando 150 quilômetros. Então uma pessoa normal, uma andada normal, dá aí entre 6 a 7 dias. Uma mulher grávida, com certeza, dá muito mais. Então possivelmente Maria e José andou mais ou menos aí uns 10 dias, de Nazaré até Belém. Porém, no meio do percurso, algo inesperado aconteceu. O menino Jesus decidiu nascer. E aí outra coisa que eu imaginei lá em casa, gente, que é uma grande verdade. Toda mulher grávida imagina um enxoval, né? Aquele negócio mais maravilhoso. É ou não é verdade? É chá de fralda, né? É um tanto de coisa que é válido, que é bacana. Então fica imaginando Maria, não, nós vamos lá nesse recenseamento e vamos voltar, José, porque eu estou prestes a ganhar o nosso filho, nós temos que fazer o chá de fraldas, de pano, né? Nem fralda existia, né? Chá de pano, a gente precisa ganhar muito pano. E aí, não, Maria, tudo bem, fica imaginando a cena, né? Só que no meio do trajeto, algo inesperado aconteceu. Jesus decide nascer. E aí eu creio que foi aquela correria, o menino vai nascer, José me ajuda, aquela dor, né? Mulher em processo de parto. E aí vocês conhecem a história, eu não tenho tempo. Eles acharam que ia ser numa hospedaria, mas não foi numa hospedaria, foi em uma manjedoura. E amados, nessa história tão maravilhosa, que nós vamos tirar aqui 3 lições, 3 ensinamentos, que eu gosto de trazer essas lições, né? E Maria também poderia ter pensado, porque ela era ser humana como nós. Vários questionamentos na sua cabeça. Com certeza, o texto não diz, mas eu acredito que Maria poderia ter pensado, mas eu pensei que ia ser de outra forma. O menino que está na minha barriga é o dono do ouro e da prata. Eu achei que o meu enxoval ia ser maravilhoso, eu achei que o meu nascimento ia ser tremendo, eu achei que tudo ia ser diferente. Mas algo inesperado aconteceu. Irmãos, o que nós precisamos entender sobre situações inesperadas? A primeira é que situações inesperadas podem acontecer. Mesmo você tendo promessas, mesmo você carregando Jesus, mesmo você sendo escolhido, mesmo você sendo uma escolhida, mesmo você sendo fiel, mesmo você sendo perseverante, situações inesperadas podem acontecer conosco. E Deus não é culpado, Deus não tem culpa, não é o capeta, não é o diabo, não é, meu irmão. É a vontade de Deus, que coisas inesperadas podem acontecer conosco, com os escolhidos de Deus, com aqueles que carregam Jesus sobre eles. Então, o primeiro ponto que eu quero trazer para vocês aqui é esse: situações inesperadas podem acontecer no seu trabalho, na sua casa, na sua família. Algo inimaginável pode acontecer. Pastor, mas eu sou fiel, não tem problema. Coisas inesperadas podem acontecer. E aqui de forma rápida, mas há uma diferença entre nós e o povo do mundo. Que conosco, tudo tem um propósito, irmãos. Deus disse através do pastor Luiz isso na terça-feira, no final do culto. Isso aqui não é nada novo. O que você não pode é achar que as coisas que acontecem com você são iguais com aqueles que não servem a Deus.
Se realmente você é fiel a Deus, se realmente você serve a Deus, essas coisas inesperadas servem para um propósito maior. Ponto. Eu me lembrei aqui de Asaf, porque muitas pessoas questionam. E se você não sabe, o Salmo de Asaf é um cântico. E esse cântico cantava onde? No templo. Você sabia que Asaf foi tão corajoso com Deus, tão sincero com Deus, que ele cantou essa canção na igreja, no templo. Senhor, quase me desviei, porque os meus olhos viram a prosperidade dos ímpios. É um cântico. Asaf cantou no templo. Foi sincero com Deus. Então que nessa noite você seja sincero com Deus. Porque tudo em nossas vidas, irmãos, tem um propósito. Romanos 8, 28, texto famoso, mas eu preciso ler. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Então, seja as coisas boas e as coisas ruins, tudo tem um propósito. Se você não acreditar nisso, você vai morrer. Situações inesperadas, elas são diferentes para os filhos de Deus. Amém? Posso ouvir um amém, irmãos? Segundo, que o tempo é curto. Segundo, sabe por que Deus não quis levar Maria e José para a hospedaria? E quis levar Maria e José para uma manjedoura? E eu creio que você sabe que manjedoura é um lugar onde os animais comem ração. Era um lugar totalmente inesperado. Sabe por que Deus quis? Porque era lá que Deus queria manifestar a sua glória. Eu acho que você não entendeu. Sabe onde você trabalha? Você acha que não é nada, né? Mas é lá que Deus quer manifestar a glória dele, irmão. Você quer ir para outro lugar, mas não, Deus escolheu lá para manifestar a glória dele. Maria queria ir para a hospedaria, Deus falou, não, vai para a manjedoura. Que é na manjedoura que eu vou manifestar a minha glória. Pastor Tiago, eu não estou entendendo ainda. Beleza, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Sabe lá na manjedoura, onde os animais ficavam? Sabe lá? Foi lá que Maria recebeu ouro. Sabe lá na manjedoura, que Maria não queria ir? Maria queria ir para a hospedaria? Foi lá que ela recebeu uma visitinha de 3 reis. Básico. Tipo assim, bateu na porta. Pois não? Quem é você? Sou rei. E você? Eu também sou rei. E o seu amigo é rei. Nós 3 somos reis. Trouxemos presentes. Porque eu fiquei sabendo que aqui nasceu o rei dos judeus. O Deus de toda a terra me enviou aqui, nessa manjedoura. Então, irmãos, é nessa situação que você está passando, que Deus quer manifestar a glória dele. Irmãos, e não importa quem você é, e não importa também de onde você veio, se Deus decretou, meu filho, acabou. Acabou. Se Deus decidiu levar você para a manjedoura, acabou. Não importa de onde você veio, quem você é, se você é do interior, se você é da cidade, se você tem informação, se você não tem, não importa. Se Deus já decretou, a glória de Deus vai manifestar. Posso ouvir um amém? Amém? Eu acho que vocês estão entendendo. Pastor, ainda não estou entendendo. Vou explicar melhor para você ainda. Você que é um empresário, vamos lá. Pastor, meu salão é pequeno. É? O salão é pequeno? Deus é poderoso para mandar ouro lá. Pastor, mas o ponto que a minha empresa está é um ponto ruim. É mesmo? Deus é poderoso para enviar reis naquele lugar. Falaram isso aqui da nossa igreja, né, pastor? Que o ponto era ruim. E vem gente de todo lado. E vai vir gente de outro país também para cá. Querer não? Então espera. Espera que você vai ver. Porque é Deus que decreta.
É Deus que manda. Deus mandou. E acabou. Então é nessa situação que você acha que não é a situação que você quer passar. Você queria estar lá na hospedaria. Você queria estar em outro lugar. Ou seja, irmãos, é essa família que Deus escolheu para você. É essa casa, jovem, que Deus escolheu para você. É nessa casa que Deus vai manifestar a glória dele. É nesse casamento que Deus vai manifestar a glória dele. Pastor, você não conhece o meu marido. Não tem problema, Jesus conhece. Ele escolheu ele para você. E vice-versa. Estão entendendo? Foi na manjedoura que a glória de Deus foi manifesta. Em Lucas 13, 6 e 8, é uma parábola tão bonita, que Jesus conta de uma figueira que estava plantada numa vinha. O que uma figueira está fazendo numa vinha? O que vinha produz? Uva. E figueira? Figos. O que a figueira está fazendo lá? Mas Jesus que plantou essa figueira. Sabe o que Deus está querendo dizer para nós nessa noite? É porque às vezes a gente acha que a gente está atrasado. Às vezes a gente acha que a gente não está no lugar certo. Você está no lugar certo. Você está na hora certa. Você não está atrasado. Se você está sendo fiel a Deus, se você serve a Deus verdadeiramente, você não está atrasado em nada. Você não está em lugar errado nenhum. Porque o seu Deus te plantou nesse lugar que você está. Foi Deus que plantou a figueira na vinha. Pastor, meu Deus, nada a ver o que está acontecendo com a minha vida. Tudo a ver o que está acontecendo com você. Você vai entender uma hora. Tudo vai ser esclarecido para você. Maria não entendeu nada. Maria não entendeu nada. O que eu estou fazendo aqui, nessa manjedoura? Porque é fácil a gente ler um versículo para o outro, pastora. Mas talvez um versículo para o outro passou 12 horas. Passou, sei lá, quantas horas. E ela olhando para José olhando para ela, o menino lá, e aquela coisa toda, animal, berrando, e cocô para lá, cocô para cá. E de repente, Maria, meu Deus, mas eu sou escolhida, eu sirvo o Senhor. Meu Deus, achei que minha vida ia mudar. Maria, é assim você, nós. Quando nós estamos numa situação adversa, inesperada, começamos a questionar Deus. Mas Deus, cadê a promessa? Oh Deus, eu sou teu servo. Oh Deus, eu sou dizimista. Oh Deus, eu sou ofertante. Senhor, eu sou fiel. Calma, meu filho, calma. Na hora certa, você vai entender tudo. Sua vida está na mão de Deus? Sim? Calma. Agora, se sua vida não estiver na mão de Deus, talvez essa manjedoura aí não é a manjedoura de Deus. É a manjedoura das suas escolhas. Mas se a sua vida, a nossa vida está nas mãos de Deus, calma, que você vai entender tudo. Quando a notícia chegar, eu fico imaginando quando Maria recebeu a visita dos reis. Maria, o ouro, o incenso, a mirra, e os reis dizendo assim: nós vimos a estrela, e a estrela parou aqui. Aí Maria entendeu tudo. Não tinha que ser na hospedaria, tinha que ser na manjedoura. Tem que ser nesse lugar. É essa situação mesmo, irmão. É isso aí que você está vivendo. Está entendendo nada não? Nem tudo a gente vai entender mesmo não. Mas na hora certa, tudo vai ser esclarecido. Porque é nessa situação, irmãos, que Deus decidiu manifestar a glória dele. Posso ouvir um amém? Amém. E último, e eu já estou encerrando. Tudo isso que aconteceu com Maria, com José, o ouro, o incenso, a mirra, visita de reis, né? Também não sei se isso ocorreu, eu creio que não, mas por se tratar de ser uma pessoa carnal, né? Tudo pode acontecer, né?
Posso também imaginar Maria também no momento de ego, né? Vamos imaginar Maria soberba aqui agora, né? Maria humilhada, Maria lá na manjedoura, e sem entender nada, de repente ela recebe uma visita de 3 reis. Aí a Maria já levanta. Quem que é o rei dos judeus aí que nasceu? Eu sou mãe dele. Posso te ajudar? Né? É assim. Maria já levanta toda, e José, eu sou o pai dele. Nem era assim, vamos dizer assim, né? Porque foi Deus que gerou, né? Mas vamos outro assunto. Mas eles eram os pais, tá bom, gente? Terrenos. Maria, opa, rei de judeus? Eu sou mãe dele. E aqui nós aprendemos essa última lição. Tudo que aconteceu com Maria não era nada sobre Maria, era sobre quem ela carregava. O ouro, o incenso, a visita dos reis, tudo que ocorreu de glorioso com Maria não era nada sobre Maria. Então, meu irmão, quando a bênção de Deus acontecer na sua vida, quando Deus te exaltar, se lembre que não é nada sobre você, que não é nada sobre nós, é sobre quem nós carregamos, que é Jesus. Aleluia! É sobre Ele, tudo sobre Ele. E aí, eu creio que se isso acontecer, o ego de Maria foi lá embaixo. Não, nós viemos visitar o rei dos judeus. Não, esse presente é para Ele. É Ele. E aí Maria entendeu que não era nada sobre ela. E é isso que nós precisamos entender nessa noite. Eu encerro a mensagem. Tudo o que acontecer conosco, irmãos, é por causa dele. Se um dia Deus te colocar em lugares altos, lembre que não é nada sobre você. Não faça isso não. E em nome de Jesus eu oro por mim, oro por nós, que a soberba não venha sobre nós. Aqui, você acha que eu vou me achar que é eu que prego, que é eu que estou trazendo essa palavra? Você acha que eu sou capaz de ter uma palavra? Não é porque eu preguei não, que Deus me deu uma... Você acha que eu serei capaz de falar, eu prego demais? Você está de brincadeira comigo. Essa voz linda que Deus te deu, você é capaz de falar que foi você? O talento que Deus te deu. Então quando Deus te exaltar, lembre-se que é por causa dele. Que não é você, não sou eu. É sobre quem está com você. A sabedoria que Deus te deu não é nada sua, é dele. O dinheiro que você tem não é seu, é dele. O emprego que você conquistou não foi você. Lembra quando você entrou lá? Lembra ou não? Ou você esqueceu? Porque agora você talvez virou gerente, está achando que é o rei da cocada preta. Não, lembra lá quando você entrou, quando você era ninguém. E aí Jesus apareceu, tocou no coração do seu patrão, e você hoje está lá. E aí você subiu e achou que foi, não, porque eu sou o cara, né? Que eu estudei, pastor, sou o doutor, que não sei o quê, é mesmo? Se esse Jesus sair da sua vida, você vai ver, os reis vão embora, o ouro vai embora, o incenso vai embora, porque tudo isso foi por causa de Jesus. Tudo o que está acontecendo com você é por causa dele. Vamos orar? Feche seus olhos. Vamos agradecer a Deus. Tenho aí 5 minutos. Vamos orar. Senhor, obrigado por essa palavra nessa noite. Obrigado por falar conosco. Que em nome de Jesus, nós não venhamos deixar a soberba subir pelo nosso coração e por nossas vidas, Pai. Eu oro por essa igreja tão abençoada,
que nós venhamos permanecer humildes, simples. Que a riqueza, que o ouro, que visita de reis, ou também não, Jesus, pessoas simples também, venha sobre este lugar, mas que venhamos saber que é tudo sobre o Senhor. Pessoas vêm até nós, não por nós. Pessoas nos pedem conselho, não por nós, mas por causa do Senhor. Se o Senhor tem nos exaltado, é por causa do Senhor que está em nós. Se porventura existe alguém aqui, meu Deus, soberbo, que o teu Espírito aqui agora possa abater esse coração. E soberba não tem a ver com dinheiro. Soberba, Senhor, é orgulho. É achar que o que essa pessoa está passando, ela não merecia passar. Quem somos nós para questionar o Senhor? Então, Senhor, nessa noite, que o teu Espírito, que é humilde, possa dominar o nosso coração. E quanto mais o Senhor nos honrar, quanto mais o Senhor exaltar a nossa vida, a nossa igreja, que cada vez mais nós venhamos nos diminuir, Deus. Porque tudo isso é por causa do Senhor. O ouro que nós iremos receber, o incenso que nós iremos receber, seja a prata que nós iremos receber, seja a visita de reis que nós iremos receber, que nós venhamos a saber que é por causa do Senhor. Porque o Senhor está aqui, porque o Senhor está conosco, Deus. Não é sobre nós, é sobre o Senhor. Em nome de Jesus, em o nome de Jesus, amém. Glória a Deus, irmãos, aplauda o Senhor, amém, nessa noite. Aleluia, pode colocar sobre seus pés, amém. Pastor, quer falar alguma coisa? Tranquilo? Coloque sobre seus pés. Vamos embora para casa, amém? Oi. Isso, boa, obrigado. Verdade, irmãos. Domingo agora, né, por ser feriado, carnaval, somente um culto, amém? Só de manhã, às 9:30 da manhã, amém? Então, em nome de Jesus, tranquilo no carnaval, amém? Tranquilo, testemunhando Jesus, de boa, sem pegar bloquinho, amém, irmãos? Vamos glorificar a Deus, aí na sua casa, seja no sítio, seja na praia, você que vai viajar, que Deus te abençoe. Como diz o pastor Luiz, leva Jesus com você. Vamos levar Jesus conosco, amém? No 3, 1, 2, 3. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Deus abençoe vocês, irmãos.